E se eu te falasse que tem um investimento que paga bem mais do que os fundos imobiliários? Você acharia que eu sou louco? Prazer, meu nome é Pedro Leite, está no Valores da Bolsa e hoje a gente vai estar falando sobre o que não te contaram sobre os fundos de investimento imobiliários, FIs, e por que as ações pagam mais do que os FIs. E antes de você vir aqui nos comentários me xingar falando que eu tô falando besteira, saiba que eu também pensava exatamente desse jeito. E até o final desse vídeo eu vou fazer você mudar de ideia. Se você confia em mim, se você conhece já aqui o canal, já deixa o seu like e se inscreve se você não for inscrito. Se não, então espera pra ver, porque eu tenho certeza que eu vou mudar a sua opinião. Mas vamos lá, como assim as ações pagam mais que os fundos imobiliários se eles pagam todos os meses? Primeiramente, vamos entender rapidinho o que é o conceito de cada um dos dois. Os fundos imobiliários, eles são como se fossem partes de um imóvel. Se, por exemplo, esse imóvel aqui da Valores da Bolsa fosse de um fundo imobiliário, o valor que eu pago no aluguel, ele seria dividido entre todos os cotistas desse fundo. Se você tem uma cota nesse fundo, você estaria recebendo uma parte do meu aluguel. Simples assim. Então os FIs, eles te permitem investir em imóveis sem ter o dinheiro todo e receber aluguéis sem ter o imóvel. Eles são um ótimo exemplo de um investimento para iniciantes, por ele ser mais tangível, por se tratar de um investimento que a maioria dos brasileiros conhece, que são terras, imóveis. E claro, com uma provisão de lucro, você sabe que todo santo mês aquele seu FI vai te pagar um rendimento. Sem contar que por se tratar de imóveis, os fundos imobiliários são muito menos voláteis do que as ações. Então os preços de uma cota do fundo imobiliário costumam se manter o mesmo por anos. Por outro lado, a gente vê as ações que em um ano os preços podem subir, cair diversas vezes. Pelos fundos imobiliários serem bem menos voláteis do que as ações e outros ativos da renda variável, algumas pessoas dizem até que os FIs são a porta de entrada à renda variável. Pois bem, mas se eu tô falando que os FIs pagam todos os meses e eu também tô falando que as ações pagam mais do que os fundos imobiliários, quer dizer que as ações pagam mais de uma vez por mês? Não, olha, vamos com calma. As ações são pequenas partes de uma empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, você está se tornando um dos donos daquela empresa, ou seja, um sócio. Você pode fazer isso esperando que a empresa se valorize, ou seja, que você compre a ação por um preço e que você possa vender por um preço maior, para assim receber mais dinheiro, ou você pode comprar essa ação esperando o recebimento dos lucros da mesma, através de dividendos e JCP, o juros sobre capital próprio. E é aqui que está o ponto-chave de tudo isso que eu estou falando. Algumas ações, não são todas, pagam dividendos de JCP a cada certo período. Pode ser mensal, semestral, bimestral, anual, não importa. Ou seja, vamos dizer que uma empresa aí lucrou 1 bilhão no último trimestre. Ela vai lá e divide uma parte disso, seja 50%, 60%, 70%, até mesmo tudo, 100% do lucro para os investidores, ou seja, para os sócios da empresa. Então, se você tem uma ação dessa empresa que está distribuindo os dividendos, que está distribuindo os seus lucros, você vai receber uma parte desse dinheiro. Da mesma forma como os rendimentos de FI diretamente na sua conta. As empresas, elas podem fazer isso quando bem entenderem, ou até mesmo nem fazer. Até aqui tudo bem. O que as pessoas não te contam, um segredo que eu tô querendo passar aqui, é que esses pagamentos são bem maiores do que rendimentos de fundos imobiliários. Mesmo que eles sejam uma vez por ano sequer. Você pode vir até me criticar falando que você olha sempre o yield das empresas e dos FIs e os FIs sempre estão com um yield maior. Cara, eu sei que o yield muitas vezes dos FIs vão estar bem superiores ao das ações. Só que você está olhando o indicador errado. O que você devia estar olhando é o Dividend Yield on Cost. Fica comigo. Os pagamentos de FIs ou ações, eles são medidos através do Dividend Yield. O que é isso? Basicamente, eles pegam quanto que esse ativo pagou no último período, no caso das ações são nos últimos 12 meses, e no caso dos FIs é no último mês. E dividem pelo preço do ativo presente, o atual preço do ativo, vezes 100. Então vamos colocar um exemplo tangível aqui. Um FI custa R$10 e pagou 12 centavos no último mês. O yield então foi 12 centavos dividido por 10 vezes 100, 1,2%. Ou seja, esse FI está pagando 1,2% ao mês. É basicamente isso que a gente vê na hora que a gente lê o yield. Só que você tem que pensar uma coisa diferente. Você concorda comigo que para você ter recebido esse pagamento do mês passado, você teria que ter comprado o ativo antes do mês passado e não agora? Ou seja, o preço que você devia estar olhando não é o preço de agora, e sim o preço que estava o ativo no mês passado. Para aí sim você ver quanto que você pagou por ele e quanto que você recebeu por ele. Tá entendendo? O yield, então, ele é um indicador falho, porque ele indica um indicador de recebimento passado com o preço presente, sendo que ele devia fazer o indicador passado com o preço passado e não o preço atual, porque eu paguei antes. Se eu comprei o ativo hoje, não tem como eu receber o que ele pagou no passado. Existe outro indicador que é o Dividend Yield on
cost, que utiliza o valor correto. Dividend yield on cost significa o yield no custo, ou seja, o quanto que você pagou você está recebendo sobre aquele ativo. Ao invés de a gente usar o preço atual, a gente usa o preço de compra do ativo. Então, ao invés de a gente usar o valor de R$10 desse FI que eu dei de exemplo, a gente utilizaria o valor do mês passado. Vamos fingir que foi R$ 9,50. Ou seja, o yield foi de 1,2%, mas o dividend yield on cost, ou seja, pelo quanto que você pagou realmente por ele, foi de 1,26%. É uma diferença bem sutil, apesar de mostrar o que realmente você recebeu com o ativo. Porém, como eu falei, os FIs eles têm uma volatilidade bem pequena. Então, o dividend yield on cost nos FIs nem sempre vai fazer tanta diferença. Agora, nas ações que sempre estão subindo e descendo com grandes valores, o dividend yield on cost faz muita diferença. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador alguns exemplos do dividend yield on cost para você ver quanto que realmente alguns ativos, algumas ações estariam pagando. Beleza, eu já estou aqui na tela do meu computador e trouxe 3 exemplos para a gente poder analisar juntos, sendo eles o Banco do Brasil, a Taesa e a Petrobras. 3 exemplos aqui para a gente poder dar uma olhada nas ações. Vamos começar aqui com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil atualmente está custando R$ 40,60. É importante dizer que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 13 de fevereiro de 2023. Ele está custando R$ 40,60 e ele pagou nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, 4,1706. Então o dividend yield do Banco do Brasil está em 10,33. Vamos até fazer uma conta aqui para a gente poder ver se é isso mesmo. Para fazer o yield, o valor de pagamento, 4,1706, divide isso pelo valor atual da ação, 40,60, vezes 100. Vezes 100. Dá mais ou menos isso mesmo, 10,272413, mais ou menos a mesma coisa ali, 10,33 dá uma margenzinha de erro. Mas tudo bem. A gente sabe então que o dividend yield do Banco do Brasil é esse daqui. Mas se ele pagou R$ 4,00 nos últimos 12 meses, eu teria que ter comprado a ação 12 meses atrás. No gráfico aqui de um ano, a gente consegue ver que ano passado ela estava custando aí R$ 30,97 mais ou menos. Então, para você poder receber esses R$ 4,17,06, você teria que ter comprado a ação a R$ 30,97, R$ 31,00 praticamente. Então, vamos fazer agora o dividend yield on cost, ou seja, quanto que você recebeu comprando o Banco do Brasil há um ano atrás. Qual que foi o seu dividend yield efetivamente falando? Vamos lá até a calculadora, vamos colocar lá, 4,1706 dividido pelo preço de compra, R$ 31,00, não 40,60, R$ 31,00, o preço há um ano atrás, vezes 100. Então, o dividend yield on cost, ou seja, o dividend yield real que você realmente recebeu, foi de 13,45%, muito acima do que está aparecendo ali, de 10,33%. Isso sem contar que você comprou o ativo a R$ 31,00. Hoje ele está custando R$ 40,60, ou seja, você ainda teve uma valorização da ação. Vamos para o próximo exemplo, Taesa. No caso aqui da Taesa, ela está com um dividend yield de 17,21, bem acima do que o do Banco do Brasil. Ela pagou nos últimos 12 meses 6,1899, 6,19 praticamente. E ela está custando R$ 36,25 atualmente. Por isso que o dividend yield dela agora é 17,21. Ela pagou muito quando comparado com o preço atual. Mas quanto que ela estava custando há um ano atrás, para eu poder ter recebido esse pagamento aqui? Então no gráfico aqui de um ano a gente consegue ver que a ação subiu e caiu bastante, foi bem volátil, mas há um ano atrás ela estava custando aí uma média de R$ 32,81. Ou seja, para você ter recebido esses R$ 6,18,99, você teria que ter comprado ela a R$ 32,57. 32, 31, 32,50, vou colocar 32,50. Então vamos olhar aqui qual foi o dividend yield on cost da Taesa aqui. A gente coloca lá o valor de recebimento, 6,1899, divide isso pelo valor de compra, 32,50, vezes 100. Então, o dividend yield real, o que você realmente recebeu por estar comprando esse ativo aqui, foi 19% em um ano. Isso sem contar que você comprou a 32,50 e hoje está valendo 36,25. Só esse valor aqui de 19% já é bem acima do que a maioria dos FIs, a grande maioria dos FIs. Mas vamos lá para um terceiro exemplo, Petrobras, um exemplo bem extremo. A gente tem que deixar isso aqui claro. Petrobras, só de dividend yield, já teve aqui um yield de 62,79%, pagando R$ 16,77 num ativo que custa R$ 26,80 hoje. Porém, para eu ter recebido esses R$ 16,00, eu teria que ter comprado há um ano atrás.
Então no gráfico aqui de um ano a gente consegue ver que há um ano atrás ela estava custando R$19,45. Então se a gente faz o dividend yield de um corte da mesma forma que a gente estava fazendo, dividido por R$19,45 vezes 100, o dividend yield, um coste de Petrobras, foi de 86% em um ano. 86%. Claro, isso aqui é um caso bem específico, muito raro isso aqui acontecer. Mas tá aqui um ativo que você conseguiria 86% de yield, uma ação. Você pode vir me questionar falando que não é certeza que a empresa vai pagar, que não sei o que tem muitas empresas que não pagam e que não tem como saber qual que vai pagar. Você pode vir me falar isso aqui pra mim, mas isso não é verdade não. Toda empresa no seu estatuto fala quanto que ela vai pagar por ano, ou seja, quantos por cento do lucro líquido dela eles vão dividir entre os acionistas e quando eles vão fazer esses pagamentos. Eu sei que pode parecer contraintuitivo pensar que FIs que pagam todos os meses rendem menos do que ações que pagam uma vez por ano. Eu também demorei muito para poder colocar isso na minha cabeça. Tem um exemplo que eu gosto de lembrar sobre isso, que é sobre o Luiz Barsi Filho, maior mega investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Esse cara comprou ações do Banco do Brasil a centavos há muitos anos atrás. E só em 2022, o Banco do Brasil já pagou mais que R$4 de dividendo de JCP. Ou seja, o dividend yield de um corte do Luiz Barsi no Banco do Brasil passa dos 400%. Aonde que você imaginaria estar investindo em algum ativo que te pagaria 400% de yield? Enfim, eu sei que esse conteúdo aqui e esse vídeo pode ter sido um pouco confuso. Eu tentei ao máximo explicar aqui de uma forma bem simples para dar para entender bem. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. E se eu mudei essa opinião, e eu tenho certeza que eu mudei, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo meu. Eu falo sobre investimentos e economia aqui de uma forma simples e fácil, tudo para poder te ajudar. Deixa o seu like, deixa aqui embaixo suas dúvidas para poder te ajudar. Meu nome é Pedro Leite e até a próxima.